Maravilhosos, incríveis, espetaculares alunos do Bicho de São Paulo, que saudade de vocês. É uma pena que a gente só se encontra a cada 2 semanas. Estamos aqui agora para falar de Grécia. Já tivemos uma aula 15 dias atrás para falar de Mesopotâmia e uma outra aula 15 dias antes para falar de Egito. Lembra? Falamos de Egito, depois falamos de Mesopotâmia e hoje vamos falar de Grécia, que é um tema absolutamente delicioso, divertidíssimo, maravilhoso. Sei que vocês estão empolgados e que cai, e que cai muito, muito mais, aliás, do que Egito e Mesopotâmia. Egito e Mesopotâmia caem nos vestibulares de São Paulo, principalmente, mas cai no Paraná, cai em Minas Gerais, cai em outros estados. E Grécia não, Grécia cai até no Enem, tá? Então tem muita coisa que é importante sobre Grécia. A gente tem 1 hora aí para fazer um resumão de Grécia, tá? Queria agradecer a Manu e o Guanaí que estão aqui, gravando. A Manu tá tirando as dúvidas. Ela tem agora um novo auxiliar, just in case. Quem é? Léo, primeira vez? Primeira vez, Léo, você já apareceu ao vivo para centenas de pessoas? Vem cá para eu apresentar você. Vem cá. Ao vivo, para centenas de pessoas. Léo vai virar o novo chateiro. Ele tá tímido. Ele não aprendeu ainda a ser uma celebridade, Ele vai ganhar milhares e milhares de seguidores no Instagram e no Twitter. Esse aqui é o Léo. Oi, Léo. Tudo bem? Léo tá bem? Tá tranquilo? Tranquilo. Léo, bem-vindo. E a Natasha Piedras, a melhor professora de história do mundo, que está aí nos bastidores, me dando ajuda, de vez em quando, corrigindo as besteiras que eu falo. Tá? Valeu, Natasha. Obrigado a todos aqueles que fazem essa aula possível. E vamos começar a nossa aula de Grécia. O período grego, a história grega, a Grécia Antiga, é um dos temas que eu mais gosto. Então, tenho que tomar cuidado para não me empolgar, porque senão essa aula dura 3 horas, 4 horas e a gente só tem 1 hora, tá? Vamos fazer então primeiro uma periodização de Grécia, tá? O período homérico. Basicamente, sobre o período homérico, cai muito pouca coisa na prova, tá? O que cai na prova do período homérico é basicamente o conhecimento de 2 obras literárias, que são 2 obras literárias mais importantes da história grega e as 2 das obras literárias mais importantes da história do Ocidente, da cultura ocidental. Tá? Então ela tem um impacto, uma influência extraordinária, absolutamente extraordinária, em toda a história da cultura e da literatura ocidental, que são 2 obras que, mesmo que você não tenha lido, você com certeza conhece trechinhos, passagens, pedaços, você já viu alguma coisa referente a isso. É a Ilíada e a Odisseia. O próprio nome Odisseia, por exemplo, entrou para o conhecimento geral, do uso geral da gente, Odisseia. O que é uma Odisseia? É uma jornada longa, tá? Você vai fazer uma Odisseia, você vai fazer uma jornada longa, tá? A Odisseia conta a história de Odisseus, que é o personagem importante da Ilíada, o soldado mais inteligente, o general mais inteligente dos gregos. A Ilíada contra a Guerra de Troia, a história da Guerra de Troia, 10 anos da Guerra de Troia. Tá? Tem inclusive um filme sobre isso com o Orlando Bloom, que é o filme Troia, que conta a história de Aquiles, de Agamenon, o sequestro da princesa Helena, que é a mais bonita de todas as princesas, de todas as rainhas da Grécia, e que foi sequestrada por Paris. E aí os gregos se reúnem, mais de 1000 navios cercam a cidade de Troia e tentam invadir Troia. A história da Ilíada é a história da Guerra de Troia. 10 anos de Guerra de Troia, sem resultado nenhum. Na verdade, a Ilíada não acaba, a Guerra de Troia não acaba na Ilíada, Para quem lê os livros, ela só acaba na Odisseia. É no início da Odisseia que tem uma espécie de flashback contando como é que acabou a Ilíada. O Ulisses, o Odisseus, o mais inteligente dos soldados, inventa um cavalo de madeira gigantesco. E dentro desse cavalo de madeira, uma homenagem ao rei Poseidon, ao deus Poseidon, ao deus dos mares, que era o deus patrono da cidade de Troia, ele bota dezenas e dezenas, centenas de soldados gregos. E aí os troianos não percebem o estratagema, a safadeza, a pilantragem, abrem as portas de Troia e levam o cavalo para dentro, o cavalo gigantesco de madeira, achando que os gregos tinham ido embora. Quando anoitece, os gregos saem do cavalo, tomam a cidade, abrem os portões e destroem completamente Troia. Daí a expressão presente de grego. O presente de grego é aquilo que você
não queria, não é o que você não desejava, né? Você está falando que quer emagrecer, vem alguém e te oferece, né, uma caixa de chocolate da Copenhague, né, um presente de grego, né? Você vai ficar felicíssimo, vai comer, né, vai engordar alucinadamente, que aliás é uma coisa que eu estou precisando fazer. Eu fui no médico hoje fazer check-up, né? Eu tirei sangue, fiz exame postural, corri e tal, e a médica falou que eu precisava ganhar massa corporal e beber água, duas coisas que eu faço pouco, né? Nem massa corporal, nem beber água, então deixa eu beber água. Ah, voltou, né? Voltou depois de muito tempo, né? Minha aguinha russa tá aqui de novo. Nada mal. Não, eu hoje vou dar aula de Rússia de atualidade, né? Então achei que era importante, né, trazer de propósito já pra me preparar. Manu tá gostando aqui. Ilíada e Odisseia, então, são as obras mais importantes, tá? A Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Vale muito a pena você tentar ver um vídeo sobre a Guerra de Troia, ou de repente ver o filme, né, Troia, né, do Orlando Bloom, que não é exatamente muito detalhado, mas que conta a história da Ilíada. E a Odisseia, que conta a história de Odisseus, também conhecido como Ulisses. Uma das principais obras da literatura moderna do James Joyce, no início do século XX, chama Ulisses. Tá? O Ulisses, quem é? Não é? O Ulisses é um personagem que é o camarada que resolveu intelectualmente, né, por meio da sua inteligência, a vitória de uma guerra que durava 10 anos. E aí na Odisseia ele está tentando voltar para casa. Né? Já passou 10 anos da guerra, todos os grandes generais já voltaram para casa, mas Ulisses ainda não conseguiu voltar para casa. Ele está perdido no oceano. O deus dos mares, os deuses que protegem a cidade de Troia, estão com raiva dele, né? E estão transformando o oceano num labirinto, estão fazendo de tudo para ele não voltar para casa, porque ele não queria de jeito nenhum, não é, ter saído. Ele, aliás, foi para essa guerra contra a sua vontade. Não é? Quando os reis gregos, né, foram até a ilha de Ítaca, onde ele era rei de Ítaca, tentar levar ele, alistar ele no exército, o Ulisses fez de todo o possível para não ir. Ele tinha um filhinho pequeno chamado Telêmaco, né, então ele bebeu urina, ele rolou no esterco, ele começou a destruir as plantações, né, ele começou a fazer o diabo para fingir que estava maluco para não ser alistado para a guerra. E aí o emissário do rei Menelau sabia que ele não estava maluco coisa nenhuma, que ele era muito inteligente, né? E na hora que ele estava destruindo as plantações com um arado, quebrando tudo, arrebentando tudo e tal, com um arado em alta velocidade, ele pegou o filhinho dele de 1 ano de idade e colocou na frente do arado. Se ele tiver maluco mesmo, vai passar por cima do filho. E aí o Ulisses para e fala, não, tá bom, você me pegou, não tô maluco não, e vai pra guerra. E quando ele volta, 10 anos de guerra, mais 10 anos perdido no mar, o filho dele já tem mais de 20 anos. O filho dele, inclusive, vai procurar o pai. Então a história da Odisseia é a história dele, Ulisses voltando para casa. Ulisses tentando voltar para casa. Ulisses voltando para casa. Os desafios que Ulisses vai viver nos mares, nessa aventura naval, nessa Odisseia, são muitos e são famosos também na história da literatura ocidental. Né? Ele encontra as sereias, e aí as sereias com o seu belíssimo canto, né, querem forçar ele a mergulhar, no oceano e morrer afogado. E aí ele manda todos os tripulantes dele botarem cera no ouvido para não ouvirem o canto da sereia. Mas ele resolve ser corajoso e não bota ele mesmo cera, mas manda os seus oficiais amarrarem ele no mastro e só desamarrarem quando já tiver passado a parte das sereias. Aí as sereias cantam loucamente, ele fica louco, que se debate, grita, pede pelo amor de Deus pra ser desamarrado. Não é mais ninguém tá ouvindo nada, todo mundo com cera. E aí ele consegue ser o único homem que conseguiu ouvir o canto das sereias e sobreviver para contar a história. A tripulação dele é sequestrada pelo Cíclope, o Polifemo, que é um gigante imenso que só tem um olho na testa, meio bárbaro. E aí eles são capturados e o Cíclope come metade da tripulação dele. Mas ele consegue embebedar o Cíclope e furar o único olho do Cíclope com uma lança e fugir, né, quando o Cíclope está dormindo, se cobrindo com uma pele de ovelha. Né? O Cíclope, que estava cego, passava a mão, né? Se fosse ovelha ele deixava passar, se fosse homem ele engolia, comia e tal, mas aí o Ulisses conseguiu se disfarçar de ovelha. A bruxa Circe, né, que enfeitiça ele para que ele não volte para casa para sua esposa Penélope. Enquanto isso, Penélope desesperadamente está tentando evitar os pretendentes. Ela tem 108 pretendentes que querem casar com ela, mas ela tem certeza que o marido dela está vivo e que vai voltar mesmo tendo passado 20 anos. Mas aí é uma pressão enorme, porque Ítaca está sem rei, né? Ela tem que casar com outra pessoa, ela tem que escolher um dos pretendentes, e aí ela fala que vai casar quando o enxoval dela ficar pronto. E aí durante o dia ela faz o enxoval e durante a noite ela desfaz o enxoval.
durante o dia ela faz o enxoval, daí a expressão enxoval de Penélope, né? Quando você está enrolando, procrastinando, né? Você tem que fazer um mapa mental dessa aula, tem que fazer não sei quantos exercícios do Dex, tem que ler a matéria e tal. Você está tratando, né, a sua matéria até o Enem como um enxoval de Penélope. Faz e desfaz, enrola, procrastina. É uma maneira de procrastinar, porque ela não queria casar com mais ninguém. Quando Ulisses volta para casa, ele tá barbudo, velho, acabado, destruído, tá assim, mais ou menos com a cara que nem a minha, né? E ninguém reconhece ele. Ninguém reconhece ele. Acha que ele é só mais um mendigo. Só quem reconhece ele é o cachorro dele, né? O Argos, que vem correndo, latindo e tal. E aí ele resolve entrar na disputa para se tornar um dos pretendentes de Penélope, né? E ganha as disputas, né? De espada, de uma série de coisas. Os pretendentes se voltam contra ele e ele consegue matar os 108 pretendentes e termina assim a história, com Penélope reconhecendo ele voltando para casa e foram felizes para sempre. Precisava contar essa história toda? Pedaços importantes da Ilíada e da Odisseia já foram cobrados no vestibular. Tá? A referência da ideia de um homem voltando para casa. Assim como não é possível que em trabalhos ou em provas de filosofia ou mesmo de redação, né, esses temas que são clássicos da literatura ocidental possam ser cobrados. Tá? Então anota aí, porque isso aqui são os clássicos da literatura ocidental, a Ilíada e a Odisseia, da literatura ocidental, a base do nosso conhecimento, né, o conhecimento grego. Tá? Isso é muito importante. Então esse primeiro período é o período homérico, mas é um período marcado de lendas, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque essas histórias, a Ilíada e a Odisseia, inclusive, não foram escritas, elas eram histórias orais, elas eram declamadas na forma de poesia, né? Você decora uma poesia, declama a poesia, e as pessoas iam decorando essa poesia. Elas só foram compiladas 4 ou 5 séculos depois, tá? Já numa segunda fase, que é a fase arcaica, ou o período arcaico. Período antigo, período arcaico dos gregos. Período em que os gregos começam a colonizar o mar Mediterrâneo e o mar Egeu e os arredores do que hoje é o litoral da Turquia, o norte da África, a Península Itálica. São várias colônias gregas que são feitas no período arcaico. Tá? É a colonização grega. A colonização grega. Inclusive, do período homérico para o período arcaico, você tem uma recuperação da escrita e do alfabeto. Os gregos pegam o alfabeto fenício, lembra que eu falei para vocês que os fenícios inventaram o alfabeto fonético, diferente dos hieróglifos dos egípcios e da escrita cuneiforme dos mesopotâmios? Não lembra mais, porque já tem quase um mês que eu falei isso, né? Você já esqueceu, né? Mas tá lembrando agora. Tá? O alfabeto fenício é um alfabeto fonético, e os gregos copiam, né, e usam esse alfabeto, que é a base do alfabeto que a gente usa hoje. Né? Os gregos têm as letras dele, alfa, beta, gama, teta, pi, que você usa só em matemática. Né? Mas os gregos usavam para escrever, usam, né, até hoje para escrever. Né? E é o que a gente chama, né, de alfabeto, até porque as duas primeiras letras são alfa, que é a nossa letra A, alfa, e beta, né, que é a nossa letra B. Tá? A criação do alfabeto, cujo nome vem dos gregos, como aliás a maior parte das coisas, né, da nossa origem aí. Tá? O alfabeto grego é desenvolvido nesse momento. Significa, professor, que no período homérico não havia escrita? Não. No período homérico não havia escrita. Essas lendas eram escritas, na verdade eram transmitidas de um para o outro de forma oral. Tá? Já tinha tido escrita na Grécia num período muito anterior ao período homérico, não é uma escrita que ninguém nem conseguiu decifrar até hoje, o linear B, que é no chamado período micênico, a civilização micênica, 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, né, na ilha de Minos e tal, mas isso não cai na prova, né, então não precisamos tratar. Tá? Então, o primeiro período homérico, o desenvolvimento da escrita vai passando aí, para o período arcaico. No período arcaico você tem a colonização grega, principalmente no mar Mediterrâneo e na chamada Ásia Menor, né, onde hoje é a Turquia. E durante o período arcaico você vai ter o trabalho importantíssimo dos chamados reformadores. Reformadores. Alguns desses reformadores eram tiranos, né, que construíram códigos de postura e determinados modelos que vão dar origem às duas principais civilizações daquilo que a gente vai chamar de período clássico 3. O período clássico, que é o mais importante, que é o cerne da aula de hoje, que é aquilo que vai mais cair na sua prova, tá? O período clássico é aquilo que vai mais cair na sua prova. Vai cair intensa e significativamente na sua prova. Então, se você tiver que
sei lá, guardar uma coisa só dessa aula, eu vou esquecer tudo, professor, é muita coisa, né? Se tiver que esquecer tudo e guardar uma coisa só, guarda o período clássico, tá? O período clássico, com os reformadores, né, como por exemplo é o caso de Solon, é um dos reformadores, né, em Atenas, que muda as leis de Atenas, você vai ter aí uma divisão em dois tipos de polis. O período clássico, aliás, a transição do período arcaico para o período clássico é o surgimento da polis. Tá? A polis aparece aqui no período arcaico. O que é uma polis? É uma cidade-estado. E o ápice dela, né, o apogeu da polis, o apogeu das cidades-estados gregas, cidades-estado gregas, é no período clássico. Então, no período clássico, você não tem uma Grécia unificada, tá? A Grécia não era unificada. Você tem aí uma descentralização política, nas chamadas cidades-estados. Tem várias, não é? Dezenas, centenas de cidades-estado espalhadas pelo que hoje é a Grécia. Tá? Dezenas de cidades-estado. Tá? Quais são as mais famosas? Não é? Atenas, Esparta, Corinto, Tebas. Não é? Uma muito famosa também era Olímpia. Olímpia, não é? Embaixo do Monte Olimpo, que onde se acreditava moravam os deuses no alto do Monte Olimpo, porque não tinha como subir lá. Não é? Então, Olímpia era uma cidade onde você de 4 em 4 anos tinha as Olimpíadas. Né? Os gregos mandavam os representantes de todas as cidades-estados, mesmo que tivessem guerra, a guerra parava a guerra, parava o conflito para irem para as Olimpíadas, não é, disputar, porque era uma coisa muito sagrada, não é, o festival de disputas desportistas que os gregos de todas as cidades e estados tinham de 4 em 4 anos. Era tão importante para os gregos as Olimpíadas que eles, inclusive, contavam o tempo de acordo com as Olimpíadas. Né? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 da 39ª Olimpíada. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 da 35ª Olimpíada, né? Da 70ª, 39ª Olimpíada, e por aí vai. Né? Cada Olimpíada, né? Mais 4 anos. Né? Ano 3 da Olimpíada, tal. Era assim que eles contavam a data deles. Né? Desde a mítica primeira Olimpíada. Então as Olimpíadas para eles eram muito importantes. As duas cidades mais fundamentais do período clássico são a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. E eu vou te dizer com tranquilidade que 80% das questões do vestibular de vocês vão cair sobre o período clássico e vão cair sobre Atenas e Esparta. Tá? E Atenas e Esparta não poderiam ser mais diferentes. Esparta é uma cidade aristocrática. Esparta é uma cidade aristocrática. E Atenas é uma cidade, pelo menos no período clássico, democrática. É o grande exemplo, né, de cidade democrática, embora tivesse dezenas de outras cidades que eram também baseadas na democracia. Tá? Então aqui eu tenho o governo do povo, daimos em grego é povo, tá? E aqui eu tenho um governo de uma elite, aristoi em grego são os melhores. Tá? Então aqui cracia é o governo, né? Então demos é o governo do povo. E aristoi, o governo dos melhores. Só os melhores governam. Nobres, aristocratas, não é? Os grandes senhores, as pessoas mais poderosas. Tá? Atenas e Esparta, portanto, vão viver uma espécie de rivalidade, quase como se fosse uma guerra fria, como a que aconteceu no período depois da Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Um governo democrático não é que todo mundo participa, não é só quem era considerado povo. Quem era considerado povo, não é? Quem fosse nascido na cidade de Atenas e fosse do sexo masculino. Estrangeiros não eram considerados cidadãos, mulheres não eram consideradas cidadãs, escravos não eram considerados cidadãos. Tá? Em Esparta, a elite que governava era a elite de soldados. Os melhores eram quase todos soldados. Esparta era uma sociedade militarizada. Era uma cidade, anota aí, fortemente militarizada. Esparta era uma cidade fortemente militarizada. Enquanto Atenas era um centro cultural, um importante centro de difusão cultural, filosófico e intelectual. Não significa que
os espartanos também não dessem importância à cultura, embora menos que os atenienses, e que os atenienses não dessem importância também, né, aos elementos militares. Aliás, né, Atenas também era uma cidade fortemente militarizada, Atenas tinha uma marinha poderosa, Atenas também tinha o exército de cidadãos. Tá? O período clássico basicamente vai viver um confronto, num primeiro momento, uma espécie de guerra fria entre Atenas e Esparta, e a partir de um segundo momento, uma guerra aberta entre Atenas e Esparta, que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. Ah, vai haver uma guerra entre Atenas e Esparta, que ficou conhecida como a Guerra do Peloponeso. Peloponeso é o nome da região onde fica Esparta. Tá? Então, de todos os períodos, o período clássico é o mais importante. Professor, não tem que saber nada do período arcaico? Tem que saber que teve colonização e que teve o desenvolvimento do alfabeto disseminado pelos reformadores que vão dar origem ao período clássico. Entre eles, por exemplo, Solon, em Atenas. O Lisístrato, né, que é o de Esparta, é importante. Tá? Mas o que você mais precisa saber é o período clássico. Esse aqui é o mais fundamental. Esse é o que mais cai na prova, disparado. Tá? Acabou, João? Não, são 4 períodos, gente. Desculpe, mas ainda tem um 4º período que também cai na prova e que talvez seria o segundo período mais importante depois do período clássico. A maior parte das coisas que vocês vão cobrar na prova de vocês é sobre o período clássico. Mais 4, não é? Vai cair alguma coisa também? Pode cair alguma coisa também? Sobre o chamado período helenístico. Tá? O período helenístico. O que é, senhores, o período helenístico? Tá? Para que serve, né? O que é importante aí no período helenístico? O período helenístico é quando a Grécia, todas essas cidades-estados gregas aqui, são conquistadas por um reino do norte chamado Macedônia. Então você tem a unificação política da Grécia. Unificação política da Grécia. Os macedônios, né, que viviam no norte da Grécia, conquistam tudo. Os macedônios conquistam tudo. Na verdade, o rei da Macedônia não é que conquista tudo, não é? Conquista Macedônia. Conquista Macedônia. É um cara chamado Filipe. Filipe, em grego, significa aquele que é amigo dos cavalos. Philos significa amizade, proximidade, né? Philos. E hippos significa cavalo, né? Então o rei Filipe da Macedônia conquistou a Grécia. Filipe conquista a Grécia. E aí, o filho dele, que desde os 12, 13 anos de idade acompanhava o pai nas batalhas e aos 16 anos de idade liderou a sua primeira batalha, não é? Vendo o pai como um grande guerreiro que conquistou a Grécia, falou, vou levar isso ainda mais longe. Quando o rei Filipe morre, esse filho do rei Filipe, que tinha sido educado, não é, por grandes intelectuais gregos, como Aristóteles, vai resolver que a Grécia não basta para ele. Não é? Que ele vai usar os exércitos gregos e os exércitos macedônios para conquistar não a Grécia, mas o mundo. Ele decide que ele vai conquistar o mundo. E ele, de fato, conquista. Não é todo mundo conhecido até ele morrer aos 30 e poucos anos de idade. Sempre que eu penso, né, na biografia, né, do filho do rei Filipe, né, o senhor Alexandre da Macedônia, né, eu penso o quão pouco eu fiz na vida. Né, já com mais de 40 anos de idade, né, podia ter conquistado o Irã, a Pérsia, o Afeganistão, podia ter chegado até a Índia, podia ter dominado todo o Oriente Próximo, né, e sido, né, o rei do mundo. Mas não, né, Alexandre já tinha feito isso com 30 e poucos anos de idade, né, e eu, aqui do alto dos meus 41 anos de idade, não conquistei nem o Meyer ainda. Tá? Isso significa, né, que eu sou um completo fracassado, absoluto fracassado. Temos que estudar, portanto, a história de Alexandre. Vamos lá. Alexandre da Macedônia vai conquistar o mundo. É o período das conquistas de Alexandre. Tem também filme. Alexandre da Macedônia conquista o mundo. João, você não está exagerando, não? O mundo? É isso mesmo? No mundo todo, né? Não fiquei sabendo que o Alexandre chegou
né, na Paraíba. Não fiquei sabendo que o Alexandre chegou em Roraima, tá? É verdade, ele não chegou na Paraíba e em Roraima. Ele conquista o mundo conhecido, tá? Da época, tá? O Alexandre conquista o mundo conhecido. Tá? O mundo conhecido da época, tá? Ele conquista o Egito, conquista a Pérsia, conquista o Irã, não é o de hoje, não é, é o Irã, né? Na época Pérsia, né? Conquista o Paquistão, o Afeganistão, conquista todo mundo conhecido, tá? Isso é muito importante. E aí ele morre aos 35 anos de idade, né? Tem uma febre e tal e morre, né? Depois de se casar com uma princesa afegã, ele morre. Tá? E aí o reino dele se divide, o imenso reino, não é, o Império de Alexandre, vai se dividir. E aí, não é ao se dividir, não é o imenso Império de Alexandre, o que acontece, senhores? Você tem o período helenístico. Tá? São reinos helenísticos. Reinos helenísticos, não é, que são oriundos da partilha do Império de Alexandre. Partilha do Império de Alexandre. Ele chegou até a Índia. Ele só não conquistou a Índia porque os soldados dele estavam cansados, porque ia andando da Grécia até a Índia, vamos combinar que é chão, tá? E foram, né, andando da Grécia até a Índia, né? E em determinado momento os soldados estavam cansados, falando, quero voltar para casa, pô, tem família, pelo amor de Deus, Alexandre, dá um tempo aí. Aí o Alexandre, né, fiel aos seus soldados, falou, tá bom, vamos voltar, né? E conquistou só um pedacinho da Índia. Partilha do Império de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, tá? E aí você tem mais de 300 anos no qual esses reinos helenísticos vão disseminar a cultura grega no Oriente. Vão disseminar a cultura grega no Oriente. Eles vão levar... O que você não está conseguindo ler? Que eles não estão conseguindo ler? Tem alguma coisa? Cidade, Estado... Cadê? Cidade e Estado. Aqui? Isso que você estava procurando. Unificação política da Grécia. Unificação política da Grécia. Sem problema. Estou vendo que você está olhando com a cara aqui. Onde está e tal, cadê e tal. Unificação política da Grécia. Beleza? Então, vão disseminar uma série de coisas, não é, pelo mundo oriental. Vão disseminar o sistema de polis, vão disseminar a cultura grega, vão disseminar a língua grega, vão disseminar a religião e os deuses gregos, o teatro, a literatura, tudo isso, tá? Vocês devem ter tido recentemente aula de Renascimento com o professor Rogério ou com o Pelizari. Nessa aula de Renascimento, né, vocês falam por que o Renascimento teve um impacto tão forte, surgiu, né, se desenvolveu na Itália. Porque a Constantinopla foi derrubada e você teve a fuga dos sábios bizantinos. Né? Eles falaram para vocês isso, né, a fuga dos sábios bizantinos. Qual era a língua que os sábios bizantinos falavam 1500 anos depois disso? A língua que os sábios bizantinos falavam era a língua grega. Por quê? Por causa da expansão, né, de Alexandre do período helenístico. Então o período helenístico é a fase da expansão. Tá? Aqui é a fase mítica, aqui é a fase inicial da colonização, aqui é o período clássico, o apogeu, e aqui é a fase da expansão, quando o período helenístico, quando a cultura grega dissemina-se por todo o Oriente. Tá? Então a fase do período helenístico ela é importante porque ela é a disseminação ampla da cultura grega pelo Oriente. A cultura grega se dissemina e se torna importantíssima. Depois, quando se dissemina e se torna importantíssima. Depois, quando os romanos, né, conquistarem, a cultura grega já é tão importante, mas tão importante, que os gregos incluem no currículo aprender grego. Então um romano que falava latim, que achava latim a língua mais importante do mundo, ele achava que também era fundamental, se ele quisesse ser sofisticado, intelectual, competente e tal, que ele falasse grego. A alta elite romana toda falava grego, não é? E se comunicava em grego. Por quê? Porque grego era considerado uma língua absolutamente básica, fundamental, mesmo tendo sido um povo conquistado por eles. Porque os romanos conquistam a Grécia. Mas é importante para um romano aprender grego e falar grego. Quem são os deuses de Roma? Os mesmos deuses gregos. Eles pegam os deuses gregos e simplesmente mudam de nome, não é? Dionísio, que é o deus do vinho, meu favorito, e da Manu mais ainda, não é? Basta você ver as histórias dela no carnaval, não é? Dionísio vai virar, não é, no mundo romano, Baco, tá? Dionísio vira Baco, é o deus do vinho. Tá? Daí as festas dionisíacas, que eu nem vou dizer qual era o nome que tinha em Roma, né? Mas as festas dionisíacas eram festas, não é, regadas a vinho, com todo mundo bebendo, enchendo a cara, tipo um carnaval mesmo, né? Tinha isso, né? Em Atenas, né? As festas dionisíacas, tá? O deus Poseidon, né? Vai virar Netuno, que é o deus dos mares, tá? Cada um dos deuses, deus Zeus vai virar Júpiter, né? Por que o planeta mais importante do sistema solar se chama Júpiter?
Por que o maior de todos os planetas é Júpiter? Você sabe, não é? Porque Júpiter era o deus dos deuses, o que morava no Olimpo, não é? No caso, a versão romana de Zeus, tá? Então, a cultura grega, ela tem um impacto tão grande, a gente vai ver isso na semana que vem, ou melhor, daqui a 2 semanas, quando eu falar de Roma, que a gente não fala em cultura romana, não existe esse termo cultura romana, não existe cultura greco-romana. Tá? Você tem a disseminação de uma cultura grega que se torna tão relevante, tão importante, que ela vira cultura greco-romana. Beleza? Tranquilo? Manu, deve ter um monte de dúvida aí. Na verdade, temos duas. Só duas? Só duas, Que maravilha. selecionadas. Então diz aí. Douglas, o que eram os oicos e qual a sua reação com as oligarquias? Relação com as oligarquias. Deixa eu responder essa primeiro, que essa é difícil, tem que pensar, raciocinar, ainda mais que tiraram sangue de mim hoje, eu tô meio tenso. Eu fiz um check-up de manhã, né? Tive que correr, fazer exame de esforço, tirei sangue várias vezes. Não sei como essa gente quer ser médico, cara, um negócio inacreditável. Aí passei por urologista, cardiologista e todos os só não fui no ginecologista, todos os outros eu fui. Não é? Quase que eu entrei por errado, assim, por engano na sala e tal. A mulher descobriu que o meu ovário não estava no lugar direito. Mas todos os outros eu fui. Então eu tô meio sem sangue. Ela falou oicos, né? Eu tenho que lembrar aqui. O oicos é o seguinte. O oikos é uma unidade básica de produção numa época em que não existia ainda a polis, a cidade-estado. Eram pequenas unidades de produção, como se fossem grandes latifúndios de terra, pertenciam a um grande senhor, não é a um clã. Tá? Então, a administração do oikos, a administração dessa fazenda, não é a regra do oikos, era a mistura de duas palavras importantes em grego. Oikos, que é fazenda, clã, latifúndio, né? A terra. Uma grande propriedade de terra que pertencia a alguém. E o nomos. Você sabe o que significa nomos, Manu? Não, mas o Google sabe. O Google sabe? Não, eu sei o que significa, né? Eu só queria se você tivesse alguma ideia. E a palavra nomos se aproxima da língua portuguesa, né? De regras, leis, tá? O nomos, não é? São regras, lei. Daí a ideia de nomenclatura, não é? E várias outras coisas. As regras do latifúndio. Tá? São as regras para fundamentar o latifúndio. Junta as duas palavras e me fala o que surge aí. Oikos nomos. O que é oikos nomos? É a administração, é a regra da fazenda do latifúndio, que vai dar origem, adivinha qual palavra na nossa língua hoje? A palavra economia. Tá? Economia é a administração do oikos. Tá? Então, na Grécia, essas fazendas, esses grandes latifúndios que eram a base do período arcaico, né, que pertenciam aos grandes latifundiários, aos aristói, aos aristocratas, eram administrados, muitas vezes, com amplo uso de mão de obra escrava, e as regras para a administração deles formavam o que hoje a gente chama de economia. Não é? A tradução perfeita para economia em grego seria, não é, a administração da casa, tá? A regulamentação, a administração da casa. Tá? Então é isso que são os oikos. Os oikos são grandes latifúndios. Por que isso tem relação com a aristocracia? Douglas, você me perguntou e estou respondendo. Porque você só é um aristocrata se for dono de terra. Ou seja, para ser um aristocrata, você tem que ser proprietário de um oikos. Você tem que ser dono de um oikos. Ficou claro? Não é? Ou de vários, né? De vários oikos. E ter escravos. Não é? Ser proprietário de escravos nesses oikos, né? Que trabalham para você no oikos. Essa foi a primeira dúvida. Uma dúvida difícil. Manu, a Natasha tá pegando pesado comigo. Não é ver se ela selecionou uma mais fácilzinha aí, porque essa aí, sem sangue, foi difícil de responder. Espero, Douglas, que eu tenha respondido a contento. Se eu não respondi, você berra aí, grita aí, que a Natasha bota uma pergunta mais difícil ainda. Temos mais duas. Mais duas. Larissa, qual a diferença da democracia clássica e a democracia no seu significado atual? Olha só, eles estão aparecendo ali, os dois estão bonitinhos. Bota de novo aí, Guarani, por favor. Olha só, com eles dois fica até melhor, né, de dar aula. Oh, que maravilha aí. Já tá pegando jeito esse rapaz. Tava tímido, tinha chegado aí sem muita empolgação. Agora já pegou o jeito do lado da Manu. A Manu tem que ensinar pra você as melhores técnicas dela, né, que uma coisa que ela faz melhor do que ninguém. Afora, obviamente, o dinheiro, né, porque isso ela é incrível. Não, mas a coisa que a Manu mais faz é banir, gente. Você tem que aprender as técnicas de banimento. Banimento coletivo, banimento em massa, né? Ela é chamada em geral de banu, né? Tem que passar todas as suas técnicas para ele, ensinar direitinho como é que faz um banimento sofisticado, assim. É um banimento fatality, né? Que maravilha. Nem peguei a segunda dúvida, por favor, repita. É a pergunta, já deixei esquecido. Larissa, qual a diferença da democracia clássica e a democracia no seu significado atual?
as duas. Vamos lá. A democracia, no sentido clássico do termo, não é? Ela era a ideia, em primeiro lugar, de que os cidadãos participavam do governo e faziam isso de maneira direta. Então ela era uma democracia direta. Como é que eu tomo a decisão? Tá? Eu vou até a praça, onde vai ter uma votação, se vai aumentar ou não vai aumentar, sei lá, o preço da batata. Se vai ou não vai declarar guerra com Tebas. Se vai ou não vai condenar à morte fulano de tal. E aí a galera votava na praça, né? Vai condenar fulano de tal à morte. Metade levantava o braço, outra metade levantava o braço, descontava na hora, foi condenado à morte, executa o maluco. Tá? Agora vamos decidir o que vai acontecer aqui, se a gente vai declarar guerra a Tebas ou não. As pessoas votavam. Significa que amanhã ou depois ele podia não voltar para a fazenda dele. Ele podia se alistar na marinha e lutar na guerra contra Tebas. Por causa de uma decisão que todo mundo tomava. Então a participação é imensa. Todo mundo ia para lá. Tá? A gente faz isso hoje. Né? Alguém pergunta para você as coisas que vão ser feitas? Isso é feito de maneira indireta. Tá? Isso é feito de maneira indireta. Partem do pressuposto, não é, que as pessoas que foram eleitas deputados e senadores são os seus representantes. Ok? Então a grande diferença da democracia moderna para a democracia clássica é que a democracia clássica ela era direta, perguntavam para você diretamente. Tem uma galera que defende o uso da democracia direta hoje em dia no mundo, né? Fala que com a internet isso é possível, né? A internet pode permitir que as pessoas votem diretamente nas coisas, tá? Que não precisa de intermediação de deputado, senador, de coisa nenhuma. Em alguns lugares você continua tendo democracia direta, por exemplo, na Suíça, em alguns cantões suíços ainda é assim. Em algumas regiões da Suíça, em que as pessoas ainda decidem indo para a praça e votando, não é, publicamente ou abertamente sobre plebiscito, sobre tudo. Tá? Então essa seria a principal diferença da pergunta da Jéssica. Larissa, desculpe, a Jéssica, sei lá. A Larissa. Larissa, é isso, tá? A democracia direta na Antiguidade Clássica é a democracia indireta hoje. Tá? É óbvio também que a democracia direta de hoje incorpora mais gente. Assim como na Antiguidade Clássica a gente excluía estrangeiros, hoje pelo menos a gente inclui mulheres e já não existem mais escravos. Mas na Antiguidade Clássica, mulheres, estrangeiros e escravos estavam fora. Tá? Mulheres, estrangeiros e escravos estavam fora. Então a restrição do que é considerado cidadão era muito maior. Tá? O que não significa que em outros momentos também da nossa história já não tenha tido restrição de cidadãos também. Né? O Brasil já viveu momentos, né, eleitorais e tal, que não era exatamente democracia, mas em que também tinha escravos, ou até a década de 30 em que as mulheres não votavam. Tá? Então, nesse sentido, é bastante recente a ampliação, né, da franquia eleitoral de modo que todo mundo vote. Já teve voto censitário. Na Grécia não tinha isso. Não interessa se você era verdureiro, se era pedreiro, se era fazendeiro, se era latifundiário, milionário. Todo mundo votava igual, todo mundo tinha direito a um voto. Não é? Nesse sentido, os cidadãos eles eram iguais. Daí a democracia. Agora, se você não é cidadão, você não participa. Mulheres, escravos, não é? e estrangeiros não participavam. Tá? Essas são as duas principais diferenças. Democracia direta, não é? E um número mais restrito de cidadãos, com um número de restrições maiores do que nós temos hoje. Ok, Larissa? Dúvida número 3, Manu. Renato. Falar Grécia não é anacrônico? Me ensinaram que eu devia falar Hélade. Eu acho que seria mais correto, não é, você falar Hélade também. Mas aí se você começar a pensar, não é, em termos nominais do que é anacrônico do que não é anacrônico, você não consegue mais se comunicar. Tá? Por exemplo, Marquês de Pombal. Não é? Você não pode falar Marquês de Pombal, porque ele só foi Marquês de Pombal muito tempo depois na vida dele, quando ele já tinha feito tudo que ele tinha que ter feito. Não é? Antes disso, você tinha que chamar ele de Conde de Oeiras. Você vai falar o nome do título de nobreza das pessoas de acordo com a ordem que elas viveram. Alemanha. Você não pode se referir à Alemanha nunca, até 1871. Não é? Você vai ter que se falar região da Germânia ou a área da Saxônia, tá? É, na verdade, uma espécie de liberdade literária que a gente está tendo, tá? Da mesma maneira que você não usa lâmina de barbear, não é? Mas você fala gilete, você não fala de, não é, pequenas gomas açucaradas, você chama de jujuba, tá? É uma metonímia. Tá? Então, é a região da Grécia, ou a região que seria chamada de Grécia. Os gregos chamavam de Aélade, tá? Ou a região helênica. Na prova, provavelmente vai cair Grécia, com o nome de Grécia, Grécia Antiga. Veja os exercícios aí no campo da USP, os antigos, é Grécia, tá? Ninguém está se preocupando com isso, não. Mas você tem razão, em termos puristas, especificamente, se você voltasse ao tempo, se você inventasse a máquina do tempo e voltasse, não é, para Aélade, não é, e você falasse Grécia, ninguém ia entender. Tá? Nesse caso, recomendo que você realmente aplique a palavra Hélade, né? Mas enquanto não inventarmos a máquina do tempo, pode ser Grécia mesmo, tá? Sem problemas. Acabou? Não, mais uma. Mais uma. A última. Jennifer. Jennifer! Não, pelo amor de Deus. A escravidão em Atenas e Esparta eram diferentes? Era, muito diferente, vou falar agora. Natasha, it's
typing. Que professor sensacional. Eu também sou seu fã, Natasha. Eu sou absolutamente seu fã. Você é incrível, né? Eu também gosto muito, né? Natasha, você podia vir aqui na próxima aula, daqui a 15 dias, dar aula comigo de Roma, né? A gente podia dar aula junto. O que você acha, né? Aparece aqui, o que você acha? É ser incrível, né? Dar uma aula com você. É uma grande honra, né? Postar no meu Instagram, no meu Facebook, né? Tô dando aula com a Natasha. Professora sensacional você também. Sou muito fã. Vamos lá, então. Vamos à parte final da nossa aula, falando, né, ou aprimorando aqui o período clássico. Por quê? Porque eu falei pra vocês que é esse aqui que cai mais, tá? Se é isso aqui que cai mais, é isso aqui que a gente tem que falar mais, tá? Tanto é, respondendo aí a pergunta da Jennifer, não é, nós vamos falar um pouco da diferença entre Atenas e Esparta. E aí, como eu tô com saudade, né, de dar aula de história, porque eu só faço isso a cada 15 dias agora, não é, vamos então desenhar nossa pirâmidezinha social. Acharam que iam escapar? Veja a pirâmide social. Duas pirâmides sociais diferentes. Tá? Duas pirâmides sociais diferentes, uma para Atenas e outra para Esparta. Atenas, em azul, e Esparta. Vou colocar aqui em branco. Quais são os grupos sociais de cada uma dessas duas cidades? Tá? Os atenienses, ou cidadãos, também chamados de eupátridas, atenienses ou cidadãos, vamos chamar de cidadãos. A partir de um determinado momento, tinham que ser filhos de pai e mãe ateniense. Não bastava ser um dos dois, tinha que ser os dois. Se fosse filho só de pai ateniense com o estrangeiro, não era ateniense. Se fosse filho só de mãe ateniense com o estrangeiro, não era ateniense. Tinha que ser filho de pai e mãe ateniense para ser um cidadão ateniense. Cidadãos. Tá certo isso, mano? Esse plural aqui. Eu não sou muito bom em português, é isso mesmo? Cidadãos, cidadões, cidadãos. Eu acho também que tá certo, mas... Cidadãos não. Não, eu não botei cidadãos, não. Botei cidadãos. É isso? Uhum. Maravilha. A falta de sangue ainda não me deixou completamente ignorante, só parcialmente ignorante. Enquanto que os estrangeiros eram chamados de metecos. Vamos colocar aqui eles em amarelo. Metecos. Você tem direito à propriedade, você pode ser um comerciante, você pode ser um artesão, você pode até ser um homem rico. Mas você não tem direito à cidadania. Ou seja, na hora que a galera for lá votar na praça, se vai declarar guerra a Tebas ou não, você não participa. Porque você é estrangeiro. Tá? Você está morando lá, mas você não tem direito de cidadania. Você não tem direito de cidadania. Você não é considerado um cidadão. E lá embaixo, na base da pirâmide, os escravos. Todos os tipos de escravos não é possíveis na sociedade grega. Desde aqueles mais miseráveis, que eram os escravos que viviam, por exemplo, nas minas, né, que faziam o trabalho duro das minas e morriam em pouquíssimo tempo. Né? Os escravos que pegavam pesado no batente. Até aqueles escravos que tinham trabalhos intelectuais. Você tinha vários trabalhos intelectuais que eram considerados trabalhos de escravos. Tá? Por exemplo, professor. Haha! Você, né, era um homem rico, né, como a Manu, por exemplo, contratava o quê? Né? Comprava um escravo. Esse fala grego, esse fala latim, esse fala persa, esse fala sânscrito. Né? Leva o escravo para casa, né, para dar aula para os filhos da Manu lá. Tá? É um escravo professor. Tá? Ao invés do professor castigar, né, os filhos, né, eram os filhos que castigavam o professor. Né? Com certeza, né, o professor tinha vários estímulos para, né, trabalhar melhor. Né? Professores, você tinha professores que eram escravos. Né? Em Roma, então, uma boa parte, né, tinha vários escravos gregos que falavam grego e tal, que eram professores. Tá? Mas você tem possibilidades, eles naturalmente eram bem tratados, tá? Esses escravos, né, mais sofisticados, né, administradores, né, que tinham algum conhecimento, né, eram escravos. Ou seja, um sistema de escravismo muito amplo. Tá? Os escravos podiam ser de diversos tipos. Tinham inclusive escravos que cuidavam de escravos. Escravos, né, que recebiam dinheiro dos seus senhores para comprar outros escravos e administrar outros escravos. E fazer negócios com outros escravos e compravam e vendiam e administravam. Escravos que eram muito poderosos. Muito poderosos. Você tinha uma ampla gama, né, de escravos dos mais diversos tipos. Obviamente, em última análise, né, o que caracteriza um escravo é o fato de que ele não possui o próprio corpo.
Ou seja, ele não é dono do seu próprio corpo. Ele pode ser vendido e comprado a qualquer momento. Então, por mais poderoso, né, e bem tratado que ele seja, se o senhor encheu o saco dele, né, ou se o senhor morreu e o filho não gostou, né, ou se a herança foi partilhada, ele pode ser vendido e trabalhar na mina, né, ou ele pode ser chicoteado, ou ele pode ser maltratado, mutilado, né, ele pode... Né, em suma, ser escravo não era uma coisa legal, tá? Mesmo que você tivesse privilégios. Esses escravos podiam ser comprados e vendidos livremente. Não possuíam seus próprios corpos. Seus corpos pertenciam a outra pessoa que podiam fazer dele o que quisessem. Né? Eu sei que é uma frase bem chocante, né? Se você parar para pensar e refletir a respeito dela, né? Imagina se colocar no lugar aí de uma pessoa sabendo que o seu corpo não te pertence. Você não é proprietário do seu próprio corpo. Que alguma outra pessoa controla o seu corpo. Tá? Que pode fazer com ele o que quiser. Né? E obrigar ele a trabalhar do jeito que ele desejar, né? Por meio da violência física, por meio do chicote. Tá? Às vezes até por meio da mutilação, ameaça de morte. Isso é diferente em relação aos escravos de Esparta. Tá? Vamos começar em Esparta pelos escravos. Por que é diferente? Porque em Esparta, os escravos não pertenciam a pessoas e eles não podiam ser vendidos. Todos os escravos de Esparta pertenciam à cidade de Esparta. À cidade de Esparta. A cidade de Esparta era dona dos meios de produção. Por isso que vários socialistas, no final do século XIX e do século XX, vão se inspirar em Esparta, uma sociedade que controlava todos os mecanismos administrativos e políticos em termos dos meios de produção. Esses escravos eram chamados de ilotas. Na verdade, foi um povo que os espartanos conquistaram muito tempo antes e que viviam no mesmo lugar, mas que eram obrigados a prestar serviços para os espartanos. Tá? Os ilotas eram escravos públicos. Escravos da cidade. Escravos públicos. Faziam todos os serviços pesados e ainda tinham uma função bizarra e absurda, né, inacreditavelmente cruel, que era o seguinte. Quando um jovem espartano de 12, 13, 14 anos de idade estava chegando na idade adolescente e tinha que aprender a matar, porque os espartanos eram o melhor exército do mundo, uma das maneiras pelas quais eles treinavam matar era indo para os bairros dos ilotas armados, né, para matar ilotas. Então o ilota estava dormindo tranquilo lá na casa dele e tal, e um moleque espartano de 13, 14 anos de idade tinha que matar 3, 4, 5 ilotas e voltar para casa, né, e mostrar que ele conseguiu passar, digamos assim, na prova final dele. Tá? Essa era a prova final dele. Tá? Se ele não matasse muitos ilotas, ou se ele fosse capturado pelos ilotas, ou se os ilotas matassem ele, ele podia ficar de recuperação. O que era muito perigoso, afinal de contas os ilotas têm um número muito maior. Tá? Mas eles viviam constantemente aterrorizados pelos espartanos, que eram mestres militares e que treinavam dessa maneira cruel e sádica os seus próprios filhos. Tá? Um negócio bem bizarro, né, o que acontecia em Esparta. Né? Os filhos de Esparta, quando nasciam deformados, se o pai achasse que ele não ia ser um bom soldado, jogava ele do alto do morro, né? Bebê, recém-nascido, né? Só dava um nome para ele, né? Só aceitava dar um nome para a criança, né? Se ele achasse que era digno. Enquanto a criança não tivesse nome, né? Não era considerada um cidadão espartano. Esses cidadãos espartanos eram os esparcíatas. Esparcíatas. Quem são os esparcíatas? Né? Esses cidadãos militarizados. Tá? Aos 7 anos de idade, você era tirado do seio do seu lar, da casa da sua mãe e do seu pai, e era colocado numa escola chamada Syssitia, e nessa escola você aprendia basicamente a se tornar um guerreiro. A dividir tudo o tempo inteiro, comida, alimentação, leito, com seus 32 companheiros. Tá? Inclusive, a partir do momento da adolescência, eles começavam a namorar entre si. Tá? Isso era uma coisa que os melhores soldados do mundo na época faziam. Tá? Se pegavam loucamente, todos homens, naturalmente. Tá? Eles, inclusive, consideravam que mulher era um ser tão inferior que não era digno de amor. Mulher servia para procriar. Eles recebiam ordem, né, em determinado momento, você vai casar com fulano de tal. Tá? Mas o que ele queria mesmo era voltar, né, para a companhia, né, dos 32 soldados que moravam com ele, que viviam com ele até os 30 e tantos anos de idade, quando ele saía do serviço militar. Então, dos 7 anos de idade aos 30 e tantos anos de idade, o indivíduo servia ao exército, servia a Esparta. E era interessante para o exército de Esparta que eles se amassem mesmo, né? Porque um salvaria a vida do outro, um daria a vida pelo outro. Eles se tornariam melhores soldados se eles amassem seus companheiros de arma. Tá? Então, de fato, né, haveria uma presença inacreditável
e intensa, estimulada pela sociedade de homossexualismo. Aliás, eu acho que nem se aplica a palavra homossexualismo, né? Porque homossexualismo... Nesse Ismo não. Não? Ismo Homossexualidade. não. Isso. Homossexualidade. O ismo não. Ismo tem um sinônimo que É dá... um sufixo que remete à doença. se bem que tem algumas coisas que são ismo e que não necessariamente são doença, né? Cristianismo, né? Sim, Ah. Pois é. Não, mas nesse caso é melhor homossexualidade. Homossexualidade. Mas a homossexualidade, nesse caso, nem se aplicaria, porque dá a impressão de que existiria a possibilidade de você não ser um homossexual. Não é? Todos eles não é, tinham não é, relações homossexuais entre si. Tá? Os estrangeiros eram chamados periecos. Tá? Periecos. E os escravos, como nós vimos, os escravos públicos eram chamados de ilotas. Uma diferença importante também entre os atenienses e os espartanos era a maneira pela qual as mulheres eram tratadas. Olha só que coisa inacreditável. Essa sociedade altamente militarizada, tá? Uma sociedade, como a gente já viu, completamente militarizada. Ela tinha uma maior liberdade para as mulheres do que em Atenas. Em Atenas, as mulheres ficavam confinadas no gineceu. Mulheres confinadas no gineceu. Não podiam sair nunca do gineceu, a não ser nas festas, justamente nas dionisíacas. Tá? O gineceu é o lugar da casa reservado exclusivamente às mulheres e às crianças. Ela não podia jamais sair do gineceu, né, a não ser, se tivesse visita em casa, etc., né, tá restrita lá. Tá? Já as mulheres de Esparta tinham muito mais liberdade. Muito mais liberdade. Por que elas tinham muito mais liberdade? Porque a maior parte das vezes os maridos dela estavam lutando em guerras. Estavam treinando para a guerra. Né? Então elas, na verdade, andavam pela cidade, tinham muito mais liberdade pelas cidades e viviam, inclusive, né, com frequência, relacionamentos entre si ou às vezes até com escravos e periecos. Tá? Afinal de contas, né, a galera dos esparciatas estava muito mais preocupada em fazer a guerra, né, do que dar atenção às suas esposas. Tá? Se vocês quiserem, não saber como é uma mulher em Atena, ou o que é ser uma mulher em Atena, ouve a música que o Chico Buarque fez, né, para as mulheres de Atenas. É uma música, aliás, muito bonita, né, vale a pena ouvir, né, que mostra uma mulher submissa, totalmente dependente, né, totalmente subordinada ao seu marido, que está muito mais presente do que o marido espartano, tá bom? Quando Atenas e Esparta entram em guerra, a Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos, Atenas é derrotada. Então, depois de 27 anos, Atenas foi derrotada por Esparta. Tá? Na verdade, a guerra entre Atenas e Esparta não é só uma guerra entre Atenas e Esparta, não. Tanto Atenas quanto Esparta tinham os dois um exército poderoso e uma série de aliados. Daí ao ponto de ter uma guerra fria. Tá? Atenas, em determinado momento, construiu uma liga naval chamada Liga de Delos. Enquanto Esparta construiu uma liga terrestre chamada Liga do Peloponeso. A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso são duas ligas que entraram em conflito entre si. Uma naval, outra terrestre. Uma democrática, outra aristocrática. Então, todo mundo que fazia parte da Liga de Delos tinha que ser democrático, né? Porque senão Atenas invadia e obrigava eles a se tornarem democracias. E pagava todos eles tributos a Atenas. Da mesma coisa a Liga do Peloponeso. Todo mundo que fazia parte da Liga do Peloponeso tinha que ser aristocrático. Né? Porque se não fosse aristocrático, né, os espartanos invadiam. Então você tem a verdade, não é um confronto entre Atenas e Esparta, são 27 anos de guerra entre um império ateniense e o império espartano. Tá? Como é que surgiu o império ateniense? Depois que os atenienses e espartanos unidos derrotaram os persas. Tá? Eles juntos derrotam os persas 2 vezes nas guerras médicas. Isso aparece lá no filme Os 300 de Esparta. Juntos derrotaram os persas 2 vezes. Mas, após a derrota persa, mas depois disso, entram em conflito entre si, tá? Entram em guerra.
Tá? E aí Atenas é derrotada, e aí você tem o início da hegemonia espartana. Mais tarde, Esparta também é derrotada, né, por Tebas, e aí mais tarde os macedônios conquistam a porra toda, né, e iniciam o período helenístico de Filipe da Grécia, que unificou a Grécia inteira, a Hélade inteira, sob domínio dos macedônios de Filipe, né, e depois de Alexandre. Tá? Acho que eu fiz um resuminho, né, razoável aí desse período de 1 hora, né? Manu, tem mais dúvida? Aí, Mais uma. Ágata, como ficou a escravidão após Solon abolir a escravidão por dívidas? O que fizeram com a redução do número de escravos? Não houve redução do número de escravos. Quem fez essa pergunta? Ágata. Agatha, muito boa sua pergunta, excelente, né? Quando Solon, um dos reformadores, aboliu a escravidão por dívidas, o que acontece é que você vai ter que conseguir escravos de outras formas. E aí tem duas maneiras de você conseguir escravos. Criminosos, que é um número muito pequeno, mínimo, né? Ou então conquista militar. Tá? E aí você tem, na verdade, justamente o período do imperialismo ateniense, tá? Que é essa fase clássica aqui. Tá? Isso aqui é a fase clássica, tá? Não separar isso da fase helenística. Deixa eu até fazer uma linha aqui, antes de você dar o print. Para a gente separar isso aqui. Isso aqui é uma continuidade do período clássico. Tá? Quando Solon aboliu a escravidão por dívidas, né, você vai ter a disseminação da escravização por guerra. Tá? Os escravos eles podiam ser de 3 tipos. Não é? Escravos por dívidas. Como a Agatha já falou, o Solon aboliu os escravos por dívida. Vai ser um dos grandes problemas de Roma também. Escravos que cometeram crimes, um número muito limitado, criminosos. E os escravos, né, que eram prisioneiros de guerra. Esses aumentam muito. Então, mais do que compensa, Agatha, o número de escravos por dívida que acabou. Tá? Aqueles que eram prisioneiros de guerra. Por quê? Porque a Grécia, né, as cidades gregas começam a entrar em guerra, umas contra as outras, depois guerra contra os persas, depois conquistam o Oriente, né, e aí acabam se tornando grandes impérios escravistas. Então, a maior parte dos escravos que você tinha em Atenas, né, 99% deles, eram escravos prisioneiros de guerra, que tinham sido conquistados, tá? Que tinham sido conquistados por uma guerra. Beleza? Era só essa dúvida aí? Só isso. Só essa? Maravilha. Eu tinha que ter um iPad aqui, mas ele não tá aqui hoje. Sumiu esse negócio. Que eu queria fazer pelo menos uma questãozinha ou 2 questõezinhas. Pergunta aí pra eles, pedem pra eles colar uma questão ou 2 questões que seja mais difícil aí no chat, que eu respondo aqui. Vamos ver. Ou você abre o material aí pra mim. Pergunta qual é aquele... Temos aí 2 ou 3 minutos, dá para responder as 2 ou 3 questões que vocês acharam mais difícil do material, tá? Vota aí, né? Agora que tem chat de novo, né? Manu tá felicíssima que tem chat. Porque... Então, votar não tem como não. Tem como eles mandarem no chat... Isso, o número. Número 7, número 8, número 3. Ah, vai ter votado aí na aba de pergunta. A mais votada. Eu faço 1 ou 2. Como a aula hoje é muito pesada, não dá para fazer todas, né? Ai, como eu queria que isso aqui fosse mais rápido. Eu vou ter que pedir sua ajuda. Pelo amor de Deus. Eles estão dizendo qual que é a mais Eles difícil? não mandaram ainda qual Não? eles Tá querem. com lag? Mandaram aqui 7. Questão 7. Vamos ver, foi a primeira que mandou. 7. 9. 7, 9, 6. 7 está na frente. 9. Só eu consegui ter o material. Assim que o material aparecer pra mim aqui, eu corrijo a 7 e a 9. Tá. Se der tempo, senão só a 7. Bicho São Paulo, Grécia, aula 3. É aula 3 hoje, né? Não deu Gomes. Tá. Pronto, abre minha conversa. Que eu mandei pra isso. Show. Então, 7 e 9. 7 a 9, 7 a 9, 7 a 9. Valeu, gente, desculpe aí. Questões de história, Grécia, temporização, questão 7 diz: tendo em vista as cidades-estado polis, comente a seguinte passagem do livro História de Heródoto, no qual Heródoto verifica a existência de unidade de todos os helenos pelo sangue e pela língua, e os templos dos deuses e sacrifícios oferecidos em comum. A semelhança das nossas maneiras de viver. Faço comentários em termos da identidade dos gregos. O que é a identidade dos gregos? Certamente não é uma identidade política, como a nossa. Somos todos cidadãos do Brasil. Tá? É uma identidade cultural. Tá? Então o comentário tem que passar por uma identidade cultural, que é um pouco o que está escrito no enunciado. Não é? Eles tinham os mesmos deuses, eles tinham os mesmos costumes, eles viviam em mesmas organizações, a polis, ainda que umas fossem aristocráticas e outras democráticas. Não é? Eles defendiam mais ou menos as mesmas visões. Não é? Eles se juntam todos quando vão ser invadidos pelos persas, nas chamadas guerras médicas. Né? Os persas também podiam ser chamados de Medas. Então eles se unem, tá? E se aliam. Letra B, significado de polis. O que é polis? Gente, polis é uma cidade-estado.
autônoma, independente, com seu próprio sistema de governo. Por exemplo, Esparta era uma monarquia. Na verdade, mentira. Monarquia não. Monarquia significa que tem um rei. Esparta tinha 2 reis. Então, é uma diarquia. São 2 famílias de reis diferentes em Esparta, tá? É a diarquia, tá? Em Esparta você tinha 2 reis. Ok? Já a Atenas não era bem assim, né? Atenas era uma democracia, né? Um sistema quase que republicano. A questão 9, tem 2 imagens aí. Egito Antigo, escriba sentado, do século 26 a.C. Na Grécia clássica tem aí o Miron de Escóbulo, cerca de 450 a.C. Existe uma diferença na forma de representação do corpo humano numa e no outra escultura. Você vê que o corpo humano representado pelo Egito Antigo, ele não está preocupado exatamente com o detalhe da forma, do físico, da separação dos músculos, da beleza, da estética. Já o Miron aí é um gato. Tá? Dá pra pegar, né? O que você acha, Manu? Dá pra ver aí? Você não tá vendo, né? Vou mostrar pra você depois aqui o Miron. É uma escultura aqui, o cara todo definidinho, né? Todo exatamente o contrário do que a médica falou que eu tinha que estar. Tá? Exatamente o contrário. Então, do ponto de vista do corpo humano, você tem uma coisa típica do hedonismo, da valorização da beleza, da forma física. Existe uma expressão que depois os romanos vão usar, em latim, que é in mens sana corpore sano. Se o corpo está bem, a alma está bem. Tá? Se a mente está bem, o corpo está bem. Daí a sugestão de fazer exercícios que a médica fez para mim e que devem fazer para vocês enquanto vocês estão estudando. Então, o corpo humano no Egito ele é desprezável, ele é pouco relevante, ele não é importante. O corpo humano para o grego, não, ele é muito relevante. Daí os exercícios físicos e as Olimpíadas, que comemoravam de 4 em 4 anos a pujança, a glória, a capacidade de um grego. Um grego, para ser completo, não bastava ser um inteligente, intelectual, capaz, passar no vestibular de física, química, matemática, biologia, história e tal. Tinha que ser também um esportista, tinha que ser também um atleta. E a letra B, explique a importância da escrita para o Egito Antigo, na época dos faraós, e dos Jogos Olímpicos para as cidades gregas no século VIII ao século V a.C. Já a escrita para os egípcios era fundamental para a administração do reino, para a cobrança dos impostos, do faraó, do poder do faraó, da questão da religião, do domínio daquele chamado polo palaciano sobre o polo camponês. Enquanto que a Olimpíada ela tinha a função de organizar o calendário, ela tinha a função de parar a guerra, em tempos de guerra, parava a guerra, e ela tinha principalmente a função de celebrar os deuses. Qual a melhor maneira de celebrar os deuses gregos? Disputando jogos que vissem quem é que tem melhor condições físicas da corrida, do disco, do atletismo, do salto. Várias disputas que mostravam quem eram aqueles que tinham o corpo mais bonito, o corpo mais eficaz, que eram os melhores atletas. E esses indivíduos eram celebrados como os filhos dos deuses. Recebiam a coroa de ouro, ficavam hospedados nos melhores lugares. Eram heróis, absolutamente heróis, como aliás a gente faz hoje com os nossos esportistas também, no caso do Brasil, principalmente no futebol. Era isso, gente. Foi um prazer. Até daqui os próximos 15 dias. Ah, o print, claro. O print tá aqui. Valeu. Tchau.